Entre os trabalhadores e produtores do campo, a aposentadoria é uma das questões que mais geram dúvidas. Segundo o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, em 2013, mais de 180 mil pedidos de aposentadoria rural foram recusados em todo o Brasil. A principal causa é a falta de contribuição previdenciária por parte do produtor rural, além da carência de documentos que comprovem o exercício da atividade por parte dos agricultores familiares. Para a gente saber mais informações sobre as regras fundamentais para se conseguir a aposentadoria rural, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a assessora jurídica da FAMATO, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Elisete Araújo. Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Bom dia, bom dia. Inicialmente, gostaria que fizesse uma classificação para a gente aí. São quantas categorias que têm direito a benefício previdenciário rural? Nós temos hoje, pela Previdência, 3 categorias. O empregado rural, aquele que presta serviço habitual e recebe salário mensal. Nós temos o agricultor em regime de economia familiar, que é aquele que planta com sua família para a sua própria subsistência, que é o pequeno produtor rural. E nós temos o produtor rural empregador, que é aquele proprietário, dono do imóvel, que explora a atividade comercialmente. Então, são essas 3 categorias na área rural que são abrangidas pela Previdência. Como que é feita a contribuição dessas 3 categorias? Para a categoria dos empregados, quem faz a contribuição e recolhe é o empregador no momento que assina a sua carteira e faz os recolhimentos habituais. Para o agricultor de regime de economia familiar, essa categoria é chamada de segurado especial. Ele não precisa promover o recolhimento dessas contribuições à Previdência. Basta apenas que comprove essa atividade no período de 15 anos correspondente a partir da data do seu pedido, ou seja, 15 anos anteriores. E aí nós temos o agricultor, o produtor empregador, que precisa fazer as contribuições mensais à Previdência pelo período mínimo aí de 180 meses. O produtor, o dono da terra, que é empregador, ele tem uma contribuição que ele tem que pagar, chamado de Fundo Rural. É até antiga essa Exato. Fundo Rural. Isso é a contribuição previdenciária para ele, dono da terra, ou não? Não. E aí é que reside uma das grandes confusões que existe no meio rural. O produtor empregador, dono da propriedade, desde 1971, ele contribui para o Fundo Rural. Mas essa contribuição, ela se destina ao custeio da Previdência, não se destina à aposentadoria própria do empregador rural. Ele, apesar de contribuir com 2,3% da sua comercialização, e isso, só para você ter uma ideia, numa área de 500 hectares, ele contribui anualmente com R$29 mil a título de fundo rural, esse dinheiro não se destinará à sua aposentadoria. E aí o produtor só descobre isso na hora de aposentar, se surpreende com essa situação e não consegue. Por isso, um grande número de produtores não tem acesso à aposentadoria rural, no caso do empregador rural. Mesmo contribuindo com 2,3% para a Previdência Social, esse valor não se destina à sua aposentadoria. Um parênteses na nossa conversa sobre Previdência Rural aí. Quer dizer que aquela história que fala assim que a produção rural está desonerada de impostos, conforme a Lei Candir, para que haja exportação dos produtos, melhora a balança comercial brasileira, nesse caso da Previdência, não se aplica. Quer dizer, tem uma contribuição aí, tem um tributo aí que não é nem a contribuição previdenciária nem desse produtor, nem dos seus empregados. Não, de fato, a desoneração da Lei Candir é com referência ao ICMS, né, para a exportação, mas o 2,3% de contribuição para o custeio da Previdência continua sendo exigido. Existe uma briga aí no Judiciário, o Supremo já está acenando da possibilidade da bitributação, porque o produtor teria que recolher sobre a folha e não sobre a comercialização, que é muito maior esse valor, mas ainda estão nos tribunais. Houve uma mudança em 1991 sobre Previdência Rural. O que mudou, assim, principalmente? É que anterior a essa data existiam os institutos, o antigo Fundo Rural, o INAMPES, que cuidava de toda a categoria na área rural, tinha a categoria do comércio. E a partir de 1991, com a Lei 8.213, houve a unificação desses institutos, e aí o produtor rural empregador, que até então vinha se aposentando com um salário mínimo como agricultor, ele passou a ser considerado contribuinte individual, ou seja, sujeito ao recolhimento das contribuições para a Previdência, né? E aí teria que se inscrever e recolher mensalmente.
Só que essa legislação, ela não teve uma discussão ampla, não houve aí um envolvimento maior do produtor nisso aí, e hoje é que se está se descobrindo o produtor de que ele não vai se aposentar porque não contribuiu. Agora, o trabalhador rural, basta o empregador, no caso o fazendeiro, o produtor rural, o dono da terra, assinar a carteira dele que ele já passa a ter o direito à aposentadoria? Isso é suficiente ou não? É suficiente porque não cabe ao trabalhador comprovar os recolhimentos da contribuição. Se ele tem o seu registro de empregado, se ele comprova que exerceu de fato essa atividade como empregado, ele vai ter direito a esse benefício independente das contribuições. Porque compete ao órgão fiscalizador, que é o INSS, promover a fiscalização se as contribuições estão sendo feitas ou não, e não ao trabalhador. Pois é, falando nessa fiscalização, nessas exigências para conceder o benefício, são necessários documentos ou bastam, assim, por exemplo, relatos de testemunhas, pessoas que trabalharam junto com aquela pessoa que está querendo ser aposentada através da aposentadoria rural, para ela conseguir o benefício? Para o empregado rural de carteira assinada, basta a apresentação da carteira assinada, independente disso. Mas o agricultor, em regime de economia familiar, aquele que exerce atividade numa área de até 4 modos fiscais, que aqui em Mato Grosso, em torno de 400 hectares, ele precisa comprovar com documentos. E aí reside um dos grandes problemas, porque tem que apresentar essa documentação contemporânea ao longo dos 15 anos, ou seja, desde lá de trás. E nós temos, no meio rural, nós não temos esse hábito da guarda de documentos, das notas fiscais, de compra de insumos, de uma comercialização. Todo documento que poderia comprovar tem que ser guardado. E o produtor não tem esse hábito. E quando vai requerer esse benefício, a Previdência solicita que esses documentos sejam contemporâneos da época. E aí não se tem, não se comprova e não se pode fazer essa comprovação apenas com depoimento testemunhal. Mas hoje nós estamos assim, temos muitos bancos de dados informatizados. Esse agricultor familiar não tem, por exemplo, ele teve acesso ao Pronaf, ele tem um registro lá junto ao INCRA, ao Intermat. Isso não serve de documentação, de prova de que ele era agricultor familiar e tem direito ao benefício? Não, com certeza. O ITR, o CCIR que é retirado no INCRA, uma ficha dele no cadastro de comércio local. Se ele tiver acesso a essa ficha, ele pode ter a ficha junto às entidades religiosas, igreja de batismo, ele pode utilizar isso como documento corroborando essa atividade. Cadastro fazer o título eleitoral. Ele tem que fazer um cadastro na Justiça Eleitoral. Esse cadastro lá de trás, contemporâneo, mostrando a data, ele também é utilizado. Por exemplo, ITR junto ao Ministério da Fazenda, isso. Ou se ele contraiu algum empréstimo junto aos bancos financiadores também. Perfeito. Ele tem que trazer todos os documentos que possam conduzir à conclusão de que ele exerceu a atividade como agricultor. O cadastro dele junto ao Exército, quando ele retirou, fez a inscrição dele lá, a certidão de casamento, de batismo dos filhos, a inscrição dele nas escolas, ou dos filhos com aquele cadastro que ele faz, tudo isso são documentos que corroboram, que comprovam, tem que ser trazidos. Na área urbana, as empresas têm um hábito de contratar empresas e profissionais de contabilidade. No meio rural também é necessário isso ou não? Não, o agricultor ele tem aquele velho hábito dele cuidar do negócio ainda, ele cuidar das coisas, e agora sim já está caminhando para uma maior profissionalização. Hoje a maioria já está se buscando seus contadores, porque a demanda de documentação é muito grande em todas as áreas, seja da Previdência, seja na área de fiscalização de meio ambiente e tudo mais. Então, hoje há necessidade muito grande de se documentar tudo, hoje está se procurando. Mas o problema é que tem que comprovar o passado. E esse passado é que ele não tem essa documentação. Os sindicatos rurais, a FAMATO, ela presta essa assessoria jurídica, essa orientação ao produtor rural, aos agricultores familiares? O que a federação faz e seus sindicatos é orientar o nosso público, né, o produtor rural empregador, o agricultor em regime de economia familiar, com quais são os documentos necessários, como se faz. Utilizamos palestras, encontros e fazemos essa divulgação da legislação, que eles têm a dificuldade de acesso. Então, esse é um trabalho que a gente faz na base, junto com os sindicatos rurais, e a federação, na medida que vai divulgando isso nos seus jornais, no seu material impresso. O Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele é bem focado na profissionalização. Ele não poderia dar essa, vamos dizer, uma capacitação também nessa área aí, para ele cuidar da própria
contribuição previdenciária ou não caberia isso ao Senar? Não, o Senar tem cursos voltados para a gestão da propriedade. E quando se fala da gestão da propriedade, aí inclui todo esse rol de parte, inclusive, documental das suas atividades, né? Isso está incluído dentro de uma gama de outras atividades que ele tem dentro desse curso de gestão de propriedade. Mas o Senar tem sim, na medida do possível, nós somos demandados, passamos a ir no interior e também está falando sobre esses assuntos, né? Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Bom dia. Bom dia.